Olha só esse caso. Eu tenho a foto do Aguinaldo Canindé, 29 anos de idade. E ele enviou para a nossa Record uma carta contando a história dele. Eu tenho aqui como, é assim, só para vocês entenderem, muitas vezes as pessoas escrevem cartas para a gente, chega aqui na portaria, entregam aqui em Ribeirão Preto, e aí a gente recebe. Como de rotina, recebemos a carta, o porteiro foi lá, avisou, ligou aqui para a nossa redação e falou, olha, pediram para entregar uma carta para vocês. Pois bem, está aqui, ó. Ele escreveu o endereço, Ribeirão Preto, até olha, se você puder usar, Macarrão, olha assim, ó, colocou régua, né? Teve um certo capricho. Olha aqui, régua, capricho e tal, para a Record TV. Por favor, ele coloca aqui. Deixa eu só virar só para vocês entenderem. Aí ele coloca aqui o nome dele, ó lá. E presta atenção nisso aqui, ó. Penitenciária de Serra Azul. Pagliani, mas foi um preso que escreveu para vocês? Foi. Volta para a imagem para mim aqui. E é isso que eu quero dividir com vocês. Porque para vocês entenderem como que a gente precisa acreditar nas histórias que chegam. A carta é bem extensa, gente. Olha isso aqui. É bem extensa. Aí a nossa produção veio, começou a ler. E ele começa... Eu só vou ler o comecinho rapidinho, porque é interessante até da gente saber. Aí a produção pega e vai começar. Saudações, Penitenciária 1 de Serra Azul. De início venho deixar aqui um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Venho através dessa carta passar um pouco do meu sofrimento e ao mesmo tempo de fazer um pedido de ajuda. Aí ele coloca o nome dele, mora aqui em Ribeirão Preto. Ele se encontra recluso na Penitenciária 1 de Serra Azul pelo crime que eu não cometi. Espera aí, um crime que ele não cometeu e de repente ele está preso? Então isso já acendeu um alerta. Será que de repente esse homem foi preso injustamente? Ele está preso no regime fechado. Aí nós fomos atrás da história. Para o advogado que defende o Aguinaldo, existem inconsistências no processo dele, como, por exemplo, a vítima do roubo ter descrito para a polícia uma pessoa completamente diferente do Aguinaldo que você está vendo ao lado. E no dia do crime, também uma câmera de segurança registrou o Aguinaldo, mas estava saindo do trabalho em Ribeirão Preto momentos antes do crime acontecer na cidade de Brodowski. O caso agora, para vocês terem uma ideia, foi levado ao Superior Tribunal de Justiça. E aí? Diante de uma história como essa e de um relato importante, é óbvio que a gente tem que ir atrás para saber o que realmente aconteceu. E se esse homem realmente não cometeu esse crime do jeito que ele está falando aqui? A gente precisa trazer isso à tona. E é o que você vai entender nessa reportagem do Cidade Alerta Põe no Ar. Na carta enviada à Record, o assistente de funilaria Aguinaldo Canindé, de 29 anos, falou de culpa e inocência, mas sobretudo de liberdade. Em uma das páginas, o detento deu detalhes do dia que se tornou um dos mais decisivos da vida dele. De tanto descrever as autoridades e a quem mais quisesse ouvir, a mãe do funileiro se lembra de tudo como se fosse hoje. Eu saí para trabalhar, ele foi trabalhar, fez o trabalho dele normal, voltou, almoçou, porque eu estou sempre ligando para saber como é que tá, se ele veio almoçar, se ele esquentou comida. Aí ele saiu para trabalhar, quando foi a volta de umas 7, 8 horas, ele chegou, já estava em casa, tinha feito janta. Ele tomou o banho dele normalmente, como ele costuma fazer. Eu falei assim, Gui, eu não vou fazer janta, vai buscar uma pizza. Aí ele foi e buscou a pizza. Durante todo esse tempo que o crime estava acontecendo em Brodowski, o Aguinaldo estava aqui com a família? Estava aqui em casa, comigo. Parte da história contada por ela foi flagrada por uma câmera de segurança. No vídeo do dia 2 de agosto de 2022, Aguinaldo aparece saindo do trabalho no Ipiranga, em Ribeirão Preto, com destino à casa da mãe, no mesmo bairro. No mesmo dia em que foi visto pela câmera, o funileiro foi colocado em uma cena de crime a quase 30 quilômetros de casa.
uma manicure de 53 anos que mora em Brodowski, disse à polícia que naquela noite ouviu um barulho vindo do portão. Ao chegar na cozinha, se deparou com 2 homens, um deles armado com uma chave de fenda. Segundo a vítima, um dos criminosos era branco, com cabelo curto, baixo e magro. O outro era moreno e as demais características eram as mesmas. Esse usava máscara de Covid e foi quem colocou a chave de fenda contra o pescoço da manicure. A dupla fugiu levando um saquinho com joias, 2 celulares e dinheiro. Horas depois do assalto, policiais militares prenderam o vendedor Ricardo Paiva, de 46 anos. De acordo com as investigações, ele foi o motorista dos bandidos. O vendedor se relacionava com a irmã de Aguinaldo. Fichado por tráfico de drogas 6 anos antes do crime, não demorou para que a polícia desconfiasse do funileiro, que negou qualquer participação. Para o advogado que defende Aguinaldo, são 2 as principais inconsistências do processo contra o cliente. Uma delas é que a vítima descreveu para a polícia uma pessoa completamente diferente do acusado. A vítima relata que o indivíduo que cometeu o delito possui 1,62 m de altura aproximadamente. O Aguinaldo possui 1,92 m. Dentre outras questões, como tatuagens, como a questão de uma filmagem que nós conseguimos do Aguinaldo saindo do trabalho em Ribeirão, pesquisas que nós pedimos para comprovar que o Aguinaldo estava em Ribeirão e não na cidade de Brodowski, e também a questão do Aguinaldo também nunca nem ter ido para Brodowski, né? O outro aspecto debatido pela defesa é o reconhecimento fotográfico, que não teria sido feito como prevê a lei e como consta no processo. O Aguinaldo ele havia sido chamado para comparecer na delegacia voluntariamente, compareceu. Nesse momento, o delegado não solicitou a ele que fosse procedido o reconhecimento de forma pessoal e foi feito um reconhecimento apenas de forma fotográfica em relação à vítima. E a vítima, em audiência, afirmou que foi encaminhada uma única foto a ela, e essa única foto seria a foto do Aguinaldo. De acordo com a lei, deveria ter sido apresentadas diversas fotos de pessoas semelhantes, o que não foi feito, que no ver da defesa induziu ela ao reconhecimento de forma equivocada. Aguinaldo Canindé foi indiciado pelo roubo ainda em agosto, quando também o Tribunal de Justiça acatou o pedido de prisão contra ele. Em novembro, o funileiro foi detido em casa e o julgamento aconteceu já no mês seguinte. Todo o processo durou menos de 4 meses. Aguinaldo foi condenado em primeira e segunda instância a mais de 11 anos de prisão em regime fechado. O caso foi levado para o Superior Tribunal de Justiça. A defesa acredita que o reconhecimento fotográfico foi determinante para colocar Aguinaldo atrás das grades. A conclusão rápida dessa maneira foi não ter sido respeitados os procedimentos da forma que deveria ter sido, a polícia deveria ter feito. E voltando, o reconhecimento, por exemplo, e busca por imagens de câmera de segurança na região, o que não foi procedido pela polícia. A polícia basicamente se convenceu única e exclusivamente no reconhecimento. E pelo fato de não buscar nenhuma outra prova, concluiu que o Aguinaldo ali era o autor desse delito. Assim como para a Record, Aguinaldo também enviou uma carta ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Penitenciária de Serra Azul aguarda uma resposta. Enquanto ela não vem, a família segue buscando um meio para que o funileiro volte para casa o quanto antes. Eu espero pela justiça, né? Porque ele está lá preso por uma coisa que ele não fez, não é fácil. Para mim está sendo muito difícil, essa cadeia dele está pesando muito. Eu estou muito doente, que eu não falo para ele o que eu passo. Está difícil, mas eu tenho fé em Deus, eu não vou desistir. Enquanto existir um Deus vivo, eu sei que Ele está olhando pelo meu filho e a justiça vai chegar, eu creio. Pois é, nós assim, é uma denúncia muito grave, vocês entendem? De repente você coloca atrás das grades, vamos parar para pensar na ótica de que chegou essa história para gente. Que essa pessoa não cometeu o crime e está presa por um crime que não foi ele. Bom, para e pensa, vai escrever uma carta, vai relatar, vai acionar advogado, vai isso, vai aquilo. Quando o cara é bandido, que ele vê que a casa cai, e é ele que fez mesmo, o cara não vai ficar perdendo tempo com isso, porque ele já sabe. Agora, está insistindo muito, não fui eu, tem provas, tem inconsistência em vários pontos.
Bom, isso precisa ser no mínimo apurado, gente. De repente, você coloca atrás das grades, tudo bem, ele cometeu um crime lá atrás, tráfico, essas coisas, mas agora não foi ele nesse caso. Pelo menos é o que ele está alegando, é o que o advogado está alegando e que a história parece levar que ele não está envolvido. A justiça tem que, de alguma maneira... E aí eu paro para pensar, né? Não tem aquele negócio que na dúvida você beneficia o réu? Como é que nesse caso, então, se tem dúvida, coloca o cara na cadeia? Quantos julgamentos a gente já não viu que houve uma certa dúvida e por mais que parecia que a pessoa cometeu o crime, mas o mínimo de dúvida que deu no tribunal, o cara saiu pela porta da frente do fórum e nesse caso o cara está preso? Que justiça maluca é essa que a gente tem? Óbvio que nós procuramos o retorno do Superior Tribunal de Justiça, da polícia, porque é uma história grave, gente. É uma situação muito delicada. E até agora nós não tivemos nenhum retorno. E o rapaz, Pagliani, está preso. Até quando? Não sei. Será que agora, com o Natal, Ano Novo, vamos fazer alguma coisa? Vitor Prats, eu acho que é uma história que a gente tem que acompanhar aí, porque não é possível. Isso é delicado demais, né?